Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Jó, que é o texto que nós vamos usar. Queria parabenizar a igreja pelo tema, é muito propício antes mesmo de ler o texto sagrado. Então, permita dizer, vocês estão trabalhando no tema da conferência, a igreja segue caminhando. Bom, é um tema bíblico. Nós vamos encontrar nas escrituras sagradas, Velho e Novo Testamento, missão centrípeta, Velho Testamento, missão centrífuga, Novo Testamento. Velho Testamento, a força motriz da igreja sobre a lei, o poder de Deus. As nações deveriam vir a Jerusalém para adorar, para ouvir. Assim fez a rainha que veio conhecer, a rainha de Sabá, que veio conhecer das grandezas de Deus através da sabedoria de Salomão. Perceba, até no início do Novo Testamento, ali nós vamos ver um etíope, Atos 8, oficial da rainha de Candace, que estava em Jerusalém para adorar e que, retornando, encontra com Filipe, que o evangeliza e batiza. Então, o Velho Testamento era a força que atraía, centrípeta. No Novo Testamento, já não é mais o vinde, é o ide. No Velho Testamento, vinde. No Novo Testamento, ide. Mas o fato é que missões, ela está de Gênesis a Apocalipse. Quando eu fico prestando atenção no tema que vocês escolheram, a igreja segue caminhando, nós temos aí uma ideia de movimento, seja no vinde ou no ide está presente essa ideia de movimento. E o Senhor Jesus nos mandou ir. Então eu preciso falar que na década de 70, as igrejas elas estavam mobilizadas no mundo todo para descobrirem qual era a função, qual era a missão da igreja. Somos igreja, etimologicamente falando, somos eclésia, chamado para fora para fazer o quê? Igrejas do mundo todo se reúnem em Lausanne, na Suíça. Teólogos, missiólogos se debruçam sobre as escrituras sagradas e eles então começam a debater e eles chegam à seguinte conclusão: a igreja existe para glorificar a Deus. A teologia reformada, muito antes disso, já vem falando, o catecismo é a pergunta primária: qual é o fim principal do homem? A resposta acertada a essa pergunta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então essa tarefa precípua, primordial da igreja, a razão pela qual existimos. Mas depois disso, a tarefa importante da igreja é a evangelização do mundo. Então a década de 70, ela se caracteriza, a partir de Lausanne, pela era da definição. Quem somos e para que existimos? Chegou-se a uma conclusão escriturística através da discussão de teólogos e missiólogos. Então vem a década de 80, a igreja já sabia o que ela era e qual a sua missão. Então a década de 80, ela se caracteriza pelas estatísticas. Por quê? Porque agora precisávamos saber quem alcançar, quem eram, quantos eram, onde estavam, que línguas falavam, como chegar até eles. E aí então a década de 80 ela se caracteriza pela a década das definições teológicas e missiológicas. Começa a surgir termos como PNA, povos não alcançados. E então começa a se fazer um mapeamento do mundo. Aparece Janela 10x40, aparece o movimento AD 2000, cujo objetivo era até o ano 2000 plantar uma igreja entre cada povo não alcançado da terra. Então perceba, a década de 70 era das definições, década de 80 das estatísticas, dos mapeamentos, quantificar, identificar, saber onde eles estão e como alcançá-los.
A década de 90, então, se notabiliza pela seguinte conclusão: a igreja já sabia o que ela era, chamada para fora de, sabia quem ela precisava alcançar, mas o currículo teológico e missiológico mostrou-se insuficiente. Percebe-se também que quem estava ensinando missiologia jamais tinha aberto um ponto de pregação, abrido uma congregação, muito menos plantar igreja. Então, percebe-se que o currículo acadêmico dos seminários não era suficiente. Faltava teologia bíblica de missão, contextualização, antropologia cultural e linguística. Porque, na verdade, o que estava acontecendo era abrir congregações internacionais com teologias transplantadas, ou seja, o missionário saía do Brasil e ele levava a liturgia, o estilo de pregação, o jeito, o sistema de governo, tudo, e queria implantar em outra cultura, esperando que desse os mesmos resultados que dava aqui no Brasil, e isso não funciona, não é assim. Então, há uma reformulação dos currículos teológicos e missiológicos, e disciplinas como teologia bíblica, contextualização, passam a ser implementadas a esses currículos. Muito bem, nós já estamos aí nos idos dos anos 2000 em 2022. A igreja já sabe quem é, para que existe, quem deve alcançar, onde eles estão, quantos são. Currículos já foram reformulados. Existem missionários, pastores bem preparados, treinados. E o que é que está acontecendo que a gente ainda não conseguiu cumprir a grande comissão? Essa é a minha proposta. Nesses 3 momentos em que vamos estar juntos a partir de hoje, 2 amanhã, porque é fato que a igreja deve caminhar. Até porque nós estamos voltando para o Éden. Em nossos pais fomos expulsos do jardim. Deus coloca anjos com espada de fogo para que não pudesse voltar. Estamos no deserto. E talvez esse seja um dos problemas sérios da igreja, não caminhar. Ela está no deserto, não tem consciência e quer viver como se estivesse no jardim do Éden. Fomos expulsos do jardim, em Adão e Eva. Lá era paz, alegria, tranquilidade. O deserto é diferente. A dor, choro, morte, tristeza, desgosto. Mas nós estamos voltando para casa. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Deus em Cristo estava restaurando consigo o mundo. Então nós vamos voltar para o Éden. Mas nós estamos peregrinando. E por isso que a igreja precisa caminhar. Essa ideia de movimento, à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima, deve permear a nossa mente, o nosso coração. Mas aí eu vos pergunto, o que nos impede de caminhar? Ou, pelo menos, tenta nos impedir de caminhar. O fato é que a igreja está caminhando, alguns pagando um preço altíssimo, outros estão ficando pelo meio do caminho, e outros já pararam de caminhar. E a ideia é, à luz das Escrituras Sagradas, reafirmar de fato, a igreja segue caminhando, mas ela precisa tomar cuidado a esses obstáculos que surgem, e que não é de hoje. A igreja segue caminhando, mas alguém já disse na igreja sobre a lei: eu não sei falar. Isso era um empecilho para caminhar. Eu sou pesado de língua. A resposta de Deus foi: Moisés, quem fez a língua e a boca? A igreja segue caminhando, mas ainda sobre a lei alguém disse: eu não passo de uma criança. Isso é um empecilho a igreja caminhar. E o Senhor respondeu assim: irás a quem eu mandar. A igreja segue caminhando, mas Jonas quis caminhar em uma direção contrária à que ele devia. Tarsis e não Nínive. A igreja segue caminhando, mas inúmeros obstáculos, empecilhos e dificuldades têm surgido ao longo dos anos. E o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é um obstáculo e uma dificuldade que afeta a todos, sem distinção. Certamente, se você não passou, está passando ou irá passar. Sofrimento. Eis aí um grande obstáculo que tem tentado impedir a igreja de caminhar.
Vamos ler a palavra do Senhor. Jó, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, essa é a tua palavra. Ela é viva, inspirada, infalível, absoluta verdade. Eis a tua igreja, por quem morrestes para salvar e por quem ressuscitastes para a justificação. Tem compaixão do teu servo na exposição da tua palavra. Dar-nos graça. Senhor, eu abrir a tua palavra e li, mas só o Senhor tem poder para abrir mentes e coração, para compreendê-la. Por isso fala aos nossos corações, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. A igreja deve seguir caminhando. O dilema da fé em face ao sofrimento e o conflito da igreja para seguir caminhando é o que eu gostaria de conversar com você nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, à medida que o drama continua e se desenvolve, o conflito entre a graça divina na alma humana e aquelas influências caóticas que sobrevêm sobre nós, seres humanos, que mantêm a mente em dúvida, que arrasam corações, querendo levá-los à negação de um Deus bom, de um Deus justo, torna Jó, esse tipo de igreja sofredora, o justo servo de Deus, na fornalha quente da aflição. Parece-nos um empecilho a continuar a caminhada proposta por Deus. O interesse desse movimento de caminhar depende do caráter representativo. Pode ser apaixonado, indignação, tristeza, ambição, que vai avançando exaustivamente de um sucesso inédito à mais drástica tragédia, em profundos círculos de desgraças que se sucedem. E o que nós temos aqui não é simplesmente a constância de um homem, de um servo de Deus em caminhar. E nós precisamos pensar que a igreja não é uma casa feita de teto e tijolos, disse Paulo, a igreja somos nós. Portanto, não se trata aqui apenas de um homem caminhando, enfrentando as dificuldades, mas o que precisamos entender é o estabelecimento da verdade de Deus
contra a mentira do adversário. Deus é bom, mas as circunstâncias da vida podem levar-nos a pensar o contrário. Deus é justo, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, mas em algum lugar da história a igreja teve momentos em que ela questionou a bondade, o amor e a justiça de Deus. A verdade de Deus, portanto, deve ser estabelecida contra o adversário. O sim eterno contra as negações que fazem a vida e virtude parecer mero dissabor ou desabrochar do pó. Jó tem que passar por problemas sérios e profundos. Jó tem que enfrentar dificuldades em sua caminhada. Jó tem que enfrentar calamidades. O conflito aqui descrito ocorre primeiro na vida, na história de Jó. Não é uma fábula, é na sua própria vida. Ele pintou as tristezas, ele pintou o quadro de lutas de uma alma impelida à beira daquilo que parecia o mais profundo abismo de um precipício de escuridão. Há homens, e a história da igreja mostra isso, a quem parece concentrar-se todas as dores do mundo, ou todas as dores de um povo de sua época. Ele sofre em seus semelhantes, para que todos possam encontrar um caminho de esperança. Não sofre inconsciente, porque quem entende o propósito suporta o processo. De modo que o sofrimento é consciente, vivido com mais elevado senso de dever, uma necessidade trazida à sua porta. Ele deve passar pela angústia, deve passar pelas lágrimas, deve passar pela dor, para abrir caminho para que outros possam perceber, em meio ao caos, a bondade e o amor de Deus. Um homem assim era Jó. E quando ele agora passa pelo seu segundo estágio, porque o capítulo 12 resiste ao segundo estágio de provação em sua caminhada, onde no primeiro ele perde status quo, posses, riquezas e seus 10 filhos. Mas agora ele está no segundo. E em seu segundo estágio de aflição, cada toque parece nos mostrar não algo imaginário, mas substancialmente real, o quanto a igreja sobre a lei suportou as provações. Sua paixão que luta, que chora, que geme, sua alma triste que anseia pela morte. Uma segunda cena então é pintada e nos é apresentada, vista nos versículos iniciais. Satanás aparece junto com os filhos de Deus, e Deus o interpela: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Na sua incessante vontade e desejo pelo mal. O desafio de Deus pela segunda vez, então, ao adversário, a respeito de Jó, é repetido. Só que agora, diferentemente da primeira vez, o Senhor acrescenta algo e diz: ainda assim, ele mantém sua integridade, embora você me movesse contra ele para destruí-lo sem causa. O que Deus está dizendo? Ele continua caminhando, ele continua peregrinando, mesmo que você me incitou contra ele sem causa. E agora, o inimigo das nossas almas alega que é a maneira dos homens cuidarem mais de si mesmo, de sua saúde, do seu conforto, do que de qualquer outra coisa. A perda dos filhos, a pobreza podem ser como flechas que atingem uma armadura de bronze e não os ferem. Deixe a doença, diz o diabo, deixe a dor corporal atacarem a si mesmo, e o homem mostrará o que realmente está no seu interior, no seu coração. Permita, Deus, que a igreja sofra, e ela irá blasfemar o teu nome, e ela irá dar as costas à tua palavra, e ela irá deixar de obedecer o ide e seguir a vocação para a qual for chamada. É a ideia na mente do adversário. Pele por pele, sim, tudo que o homem possui, ele dará por si mesmo. Mas estende a tua mão agora e toca em seus ossos e a sua carne, e ele renunciará a ti abertamente. O provérbio dito aqui na boca do inimigo não é de fácil compreensão, pele por pele. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, na hora do aperto, aquele casaco de vison, aquele casaco de pele de urso, aquela bolsa feita de
guerra de crocodilo e tal. Tudo isso é dito, leva tudo, só deixa a vida. O homem fugirá nu, se necessário, para salvar a sua vida, e ele abrirá mão de todos os seus bens. Tudo será entregue para salvar seu próprio corpo. Frequentemente, um artigo de propriedade valiosa será prontamente renunciado quando a vida estiver em perigo. É isso que o diabo está dizendo para Deus. O homem fugirá nu, se necessário. Mas se tocar no corpo, se tocar na saúde, ele vai blasfemar, ele vai negar. E essa premissa do inimigo deve levar-nos à reflexão sobre o texto e sobre o tema proposto. É de fato assim? Será que há alguma verdade na fala daquele que biblicamente é conhecido como pai da mentira? A igreja caminha, a igreja segue caminhando em toda e qualquer circunstância. Uma coisa é que nós podemos cantar nos nossos cultos dominicais. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Outra coisa é as lutas e as provas se abaterem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a nossa igreja. Uma terrível possibilidade de verdade reside na provocação do inimigo das nossas almas. É o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui. Uma terrível possibilidade de verdade reside na provocação do inimigo. Se a carne e os ossos da igreja forem tocados, ela corre o risco de renunciar a Deus abertamente e parar de prosseguir na carreira que lhe fora proposta. Olha os versículos 4 até o verso 8. Satanás responde ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O teste das doenças dolorosas é mais árduo do que a perda de riquezas, irmãos e irmãs. Além disso, as aflições físicas, somadas ao resto, levaram a Jó a outra região de experiência vital. Portanto, é a vontade de Deus enviá-lo pela segunda vez ao sofrimento. Satanás é escolhido como instrumento. A permissão é dada. Eis que ele está em tuas mãos. Não põe a vida dele em perigo. Aqui como antes, as causas do que acontece com Jó parecem envolver dureza. O adversário é o agente, em parte, porque ele é mero agente intermediário. A responsabilidade, por assim dizer, de afligir a Jó é parcialmente removida do Todo-Poderoso para Satanás, que é vassalo e serviçal do Rei dos Reis. Nesse ponto, o adversário desaparece doravante, reconhece-se que Deus é o autor deste sofrimento, desta enfermidade. Isso não é algo estranho. Se você abre 1 Samuel, no capítulo 1, quando vai falar da aflição de Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel, o texto vai repetir 2 vezes que Deus colocou a mão sobre a madre, sobre o ventre de Ana. O que é que a ideia textual do hebraico nos diz? Que não havia nenhum problema biológico com aquela mulher. Ela não nascera estéril. Diferentemente de Sara, ela tinha um organismo perfeito, ela podia gerar filhos, e a razão pela qual Ana não gerara filhos era simplesmente porque Deus disse: eu não quero. O Senhor te cerrou a madre. Deus botou a mão no ventre de uma mulher saudável e disse: não vou deixar gerar. E nós conhecemos a história de Penina, que a importunava anualmente quando subia para adorar, e do choro e da incompreensão do seu marido Eucana, que chega a afirmar: eu te sou melhor do que 10 filhos, porque não comes, porque está triste, porque o teu semblante está abatido. Eu dou porção dobrada para você. Se eu dou para Penina, para você eu dou porção dobrada. O que é que te falta? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E o texto escriturístico deixa claro que toda dor, que toda aflição, que todo sofrimento fora causado pelo próprio Deus, que a impediu de gerar filhos. E com Jó não é diferente. E as aflições que vêm sobre a igreja do Senhor
Você olha para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a primeira perseguição, das 10 que vão se seguir, a primeira sobre Nero. E que nos diz o capítulo 8 de Atos, verso 1: naquele dia levantou-se grande perseguição sobre os apóstolos, e todos foram dispersos pela região da Judéia, exceto os apóstolos. O verso 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O verso 3 de Atos 8 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava no cárcere. E eu vos pergunto, quem foi que mandou essa perseguição? Foi Deus. Lemos os livros dos mártires e sabemos o que aconteceu. Anciãos e bebezinhos eram jogados na arena para serem devorados e destroçados. E eu pergunto, quem foi que mandou a perseguição? Deus. Portanto, a igreja sofre em 3 aspectos. Ela sangra, ela sofre fisicamente, é o termo descrito ali, é o diógomos, causar dor física. Ela também sofre emocionalmente, é o grande pranto, é o kópetos do grego. E ela sofre espiritualmente, que é lumaino, é o verbo descrito lá em João 10, quando diz que vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos uma perseguição enviada por Deus, para que a igreja continuasse caminhando, sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E no caso de Jó, o próprio Deus estava enviando o sofrimento. O tempo passou suficiente para Jó chorar a perda dos 10 filhos. O tempo passou suficiente para Jó entender que ele não desfrutava mais daquele status quo de juiz que julgava. Ele sai do palácio, onde mora agora o servo de Deus, no lixão. Ele está enfermo. Me permita, eu fiz um catálogo das aflições que se abateram sobre Jó, para percebermos a mudança das adversidades que o impediram de caminhar. Jó 30:17 vai dizer que ele tinha dor intensa. Jó 30:30 diz que ele tinha pele ressecada, descascada. Jó 7:5 vai dizer que ele tinha feridas de erupção cheias de pus. Jó 19:20 diz que ele passa a sofrer de anorexia e emaciação. Meus ossos grudam na pele. Jó 30:30 diz que ele está ardendo em febre. Jó 30:27-28 vai falar do processo psicológico no qual ele está envolvido, a ansiedade, o abatimento, o choro, em Jó 16:16, insônia, em Jó 7:4, pesadelos, em Jó 7:14, hálito pútrido, fétido, em Jó 19:17, dificuldade respiratória, Jó 9:18, visão deficiente, Jó 16:16, dentes podres, Jó 19:20, olhar abatido, Jó 2:12, feridas doloridas e inchaço por todo o corpo, Jó 2:7, coceira intensa, Jó 2:8. Elefantíase, uma espécie terrível de lepra se apodera do servo de Deus. A sensação de desolação instalou-se em sua alma, à medida que amanhecia, manhã após manhã, esvaziada daquelas vozes doces, quem sabe, painho, papai, como está o Senhor? Ele não tinha mais os 10 filhos para fazê-lo, nem o prazer das funções que exercia, de sentar-se à porta da cidade como um homem respeitado para julgar. Com a mente exausta, o corpo tornou-se lânguido. A mudança da suficiência do melhor para estabelecer-se no lixão da cidade era algo semelhante à fome. Dá aos germes da doença um controle fácil sobre ele, sobre o seu organismo. Ele é cometido de elefantíase. A irritação intolerável, úlceras repulsivas. O rosto desfigurado, o corpo enegrecido, logo revelam a natureza da sua infecção. E ele é imediatamente executado segundo a lei e os costumes da época, retirado do seu palácio para viver no lixão da cidade. Agora a miséria, o contraste sobre a vida de outrora, e disso aparece finalmente a prova de sua fidelidade. Continuaria Jó caminhando como igreja do Senhor sobre a lei? Avançaria ele
ou largaria a mão do arado e olharia para trás. A expressão usada por Deus denota que, a despeito de tudo isso, Jó nos ensina como uma igreja deve sempre permanecer caminhando, porque o Senhor diz ao inimigo das nossas almas: ainda assim ele conserva a sua integridade, ainda assim ele louva o meu nome, ele me adora, ele prega a minha palavra, ele testemunha dos meus justos e retos juízos, ele não pecou com os seus lábios. A igreja segue caminhando independentemente das circunstâncias. Paulo, ao falar aos Filipenses, e Paulo certamente, juntamente com Jó, é uma das pessoas, um dos seres humanos que mais sofreu. Certamente deve nos faltar uma perspectiva escriturística de Atos 20, 24, onde esse homem que muito sofreu diz: porém, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto cumpra cabalmente a carreira que recebi do Senhor, de testemunhar do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Não considero. Estou conversando com a Cruz Vermelha, da qual eu faço parte, e há uma intenção de montar uma equipe da América Latina para irmos para a Ucrânia. E o fato de conhecer a região e falar o idioma e ser diretor da Cruz Vermelha em Pernambuco me coloca nessa equipe. E a partir do momento que surgiu a possibilidade que está sendo planejada, eu comecei a receber os telefonemas assim: o senhor não vai não, né? O senhor não vai não, né? Porque o senhor sabe, é guerra, e lá, não vá. E eu falei assim: leia Atos 20 e 24. Paulo diz assim: eu não considero. Quando se trata de pregação do Evangelho, a igreja segue caminhando e ela não leva em consideração a sua vida preciosa. Sabe o que eu acho interessante, pastor, no Brasil? É que quando aparece um convite de uma multinacional no Iraque, na Síria, na Coreia do Norte, na China, e tem um jovem, um futuro promissor, recém-formado, aí ele vai como profissional, engenheiro, e a família dá: que bênção, olha, vamos orar, uma porta se abriu para o nosso filho. Ninguém pensa em bomba, ninguém pensa em terrorismo, ninguém pensa em perigo de guerra, não pensa em nada. Vai ganhar dinheiro, petrodólares, vai exercer a profissão, vai ficar famoso, vai com casa. Aí, na mesma família, uma moça, um rapaz diz assim: o senhor me chamou e eu vou trabalhar com os curdos do Iraque. Deus não quer isso, tem muita gente aqui no Espírito Santo para evangelizar, isso não pode. Como é que pode? Às vezes, o empecilho, a caminhada da igreja está dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Se o aspecto é acadêmico ou profissional, todo incentivo, mas se é evangelização e missões, nem sempre isso acontece. Porque é perigoso. Olha, lá na África tem malária, tem as minas lá em Moçambique, você pode ficar mutilado, mas só se for missionário. Se for como profissional liberal acadêmico, esses perigos desaparecem. É impressionante. Paulo diz assim: eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. Você parou para pensar nisso? Ele está dizendo assim: eu vou acabar com o físico, eu vou acabar com a saúde, eu vou acabar com a estrutura. Isso de boa vontade. Se é a glória de Deus que está envolvida, se é a pregação do seu santo evangelho, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Era a perspectiva que ele tinha de que ele era devedor, e nós somos devedores. O que Deus fez conosco, é preciso que nós nos empenhemos para que Ele faça na vida de outras pessoas, seja perto e seja longe. É por isso que a igreja segue caminhando, a despeito das adversidades. Desamparo, o tormento da doença, a miséria desse estado deplorável não afasta sua mente e sua confiança em Deus. Ele realmente será um baluarte para testemunhar que Deus é Deus, no tempo bom e no tempo ruim, de que Deus é poderoso para fazermos caminhar, independentemente das circunstâncias que sobrevenham sobre a nossa vida, revelando sua fé na soberania e na suficiência do seu Deus. Pergunto-vos: Deus é suficiente?
E nós entendemos o que significa suficiente ou suficiência em língua portuguesa. Deus é suficiente na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha saúde, na sua saúde. Parece que para algumas coisas que acontecem, Deus não é suficiente e nem soberano, e aí alguns estão parando na caminhada pelo caminho, quando a igreja não deve caminhar. Jó então se levanta como um baluarte para ser exemplo da fé, de que a igreja segue caminhando. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que, de que forma, de que maneira a questão da fidelidade contínua de Jó em seguir caminhando se apresenta à mente do autor do texto. Porque nós precisamos entender isso. Ela aparece como uma pergunta sobre sua integridade. Da destruição geral, uma vida foi poupada. Olha o verso de número 9. Foi a vida da esposa de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em um café de pastores, lá em Recife, com pastores de Olinda, Paulista e Recife, um pastor levantava o seguinte argumento: ele não iria se empenhar para ser um pastor muito espiritual, que buscava santidade e que pregava muito. Ele iria se manter na média ali, mas ele não ia se empenhar para ser muito espiritual e muito usado por Deus. E quando questionado por que, o reverendo, ele disse assim: é só você olhar para o término da vida dos grandes homens de Deus. E ele disse assim: o reverendo Billy Graham não podia ter terminado do jeito que terminou, sem poder segurar a própria Bíblia, sendo amparado para poder subir ao púlpito. Um homem que pregou no mundo todo não podia terminar os seus dias de vida com um mal de passo daquele jeito, incapaz de segurar a própria palavra de Deus para pregar. E ele começou a citar: fulano de tal morreu cego devido a diabetes, reverendo de tal, uma bênção, plantou, desbravou os sertões, foi atropelado ou esmagado pelo caminhão da Coca-Cola. E ele falou assim: parece que quanto mais santo é o homem de Deus, mais trágico é o fim da vida dele. E ele disse: agora veja esses pseudos profetas, é tudo rico, é tudo vendendo saúde à torta e direito, os filhos se formando. É o que o Salmo de Asaf diz, né? Salmo 73. Eu disse: quer dizer que por causa disso o irmão vai ser, deixa eu ficar assim, mais ou menos, aqui, não quero ir muito não, porque parece que o final não é bom. Uma pergunta é feita sobre a sua integridade. E da destruição geral, a vida da esposa foi poupada. Ele perdeu 10 filhos, mas ele não perdeu a esposa. E essa é uma verdade escriturística que a gente precisa entender. Se você já leu o livro de missões Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker, é uma obra aqui assim. A primeira vez que eu li, eu fiquei assustado, porque eu descobri duas verdades. Missionário transcultural casa muito, porque fica viúvo primeira vez, fica viúvo segunda vez, fica viúvo terceira vez. Você olha, a maioria deles ficaram viúvos e casaram 2, 3 vezes por conta da viuvez. E segundo, missionário transcultural não tem saúde boa. Não tem saúde. Aí você fica olhando as vidas dos missionários que a gente conhece. Mauro Lindório, 24 malária, só malária, 24. A última cerebral, ocasionando tuberculose óssea. Isso é um fato. Comida diferente, clima diferente, diferentes tipos de perseguições fazem com que a saúde seja de fato abalada. A esposa de Jó não morreu. Essa mulher é muito mal compreendida. Ela certamente é uma das mulheres mais mal incompreendidas na Bíblia. A maioria dos cristãos diz que ela ficou possessa, atribui a ação de Satanás na vida dessa mulher. Sua frustração em ver o marido sofrer sem ser capaz de ajudá-lo ou de entender sua situação, sem dúvida, agravou suas emoções já irritadiças.
ela dá evidência no texto de estar amargurada para com Deus. Seu marido é um homem bom, seu marido é um homem justo, ele é íntegro, ele é reto. Por que ele está passando por isso? Tem tanto macumbeiro, pastor, tanto feiticeiro aí, que não liga para a palavra de Deus. Há um homem de oração, uma mulher de oração, num leito de um hospital, diagnosticado com câncer. Já ouviu isso? Já ouviu alguma coisa parecida assim? Quando um servo, uma serva de Deus, está convalescendo no hospital com uma enfermidade terrível, ao passo que ateus, agnósticos, macumbeiros e feiticeiros aparentemente estão muito bem de saúde em suas vidas. É o sentimento da esposa. Se ela estivesse simplesmente ansiosa que o sofrimento de Jó acabasse, provavelmente não teria pressionado a abandonar seu modo correto de vida. Eu tenho escutado de alguns colegas de ministério que seus familiares têm dito: abandona e vai procurar uma profissão, porque não é fácil lidar com igreja, com missões, e muitas vezes passam-se dificuldades. Larga tudo isso, vai exercer tua profissão e continua sendo crente e tal. Mais ou menos o que aparece aqui. Para ela parece que a ira do Todo-Poderoso foi lançado contra o seu marido. E tudo o que impede de encontrar um refúgio na morte é a sua integridade, é a sua fé. A despeito de tudo que acontecera com Jó, Jó continua pregando, Jó continua testemunhando, ele continua testificando, ele continua afirmando a bondade de Deus. E ela está dizendo assim: eu vi como você reagiu quando nós perdemos. Porque a gente fala assim: Jó perdeu 10 filhos. Eu vos pergunto, e ele teve 10 filhos sozinho? Quantos Jó pariu? E a gente às vezes esquece que a esposa dele passou por todo o processo que ele passou. Ele perdeu 10 filhos que teve com ela. Não foi só o status quo dele que mudou. Ele saiu do palácio para ir morar no lixo, no lixão da cidade. A vida dessa mulher mudou juntamente com o marido. E às vezes a gente perde essa percepção. E ela diz assim: eu vi como você reagiu. Você era bilionário e agora virou um miserável e você continua glorificando a Deus. Nós perdemos, isso não vai parar. Pelo amor de Deus, Deus é misericordioso. Você não vai perder a salvação, porque a salvação não se perde. Amaldiçoa a Deus, Ele executa juízo, mata o corpo e tu vai para o paraíso e acaba, porque eu não aguento mais te ver nessa situação sem poder fazer absolutamente nada. Você já teve um parente próximo seu, extremamente enfermo? Agora em março completou 1 ano da nossa filha mais nova, e eu agradeço a cada irmão que eu encontrei aqui na igreja, sempre dizendo assim: pastor, nós estamos orando pela sua filha, e nós somos muito gratos a Deus. 1 ano sem diagnóstico. 27 exames, neurologistas, clínicos, psicólogos, psiquiatras. Os exames são todos normais, ninguém descobre absolutamente nada, mas eu me recordo que há 1 ano atrás, de meia-noite, no Hospital Unimed em Recife, e ela gritava de dor, e ela tem tanta dor de cabeça que o cérebro dela apaga, ela desmaia por não suportar a dor. Quando ela volta, ela pode voltar com a memória de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, e você está falando com ela no tempo presente, mas a memória dela está no passado, e você não consegue se comunicar, porque ela está em outro tempo, está em uma outra vibe, convulsiona, ela perde a memória parcial, e você está dentro do carro, indo para a igreja, e ela está aqui, ela está tocando violão, está treinando karatê, está estudando, e simplesmente ela faz isso aqui. E quando ela volta novamente, ela fala: eu quero meu pai, eu quero a minha mãe. Quem são vocês? Porque vocês estão me sequestrando. Por favor, não faça algo de mal comigo. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, a minha irmã também, nós servimos a Deus. E a minha esposa faz: a mamãe que está aqui, não se afaste de mim, você não é minha mãe. Minha mãe é missionária, e foi missionária na Rússia, você não é minha mãe, ele não é meu pai, a minha família está preocupada comigo. Parem o carro, me deixem descer para eu ir para casa. E nós estamos indo para a igreja, nós estamos indo fazer uma viagem missionária, isso acontece dentro do carro.
E quando o carro não para ela descer, então ela fecha os olhos e começa a orar e diz: meu Deus, por favor, o Senhor é todo poderoso, me proteja dessas pessoas desconhecidas, não permita que eles façam nenhum mal comigo, eles estão me sequestrando, meus pais devem estar orando, preocupados comigo, sem saber aonde eu estou, mas eu creio no teu poder, que o Senhor está aqui e o Senhor pode me livrar dessas pessoas. Isso não é uma sensação agradável para um pai e uma mãe e uma irmã ouvir. Mas quando as pessoas me perguntam como é que eu me sinto, a minha esposa é magrinha e ela já perdeu mais de 10 quilos, ela não tem mais quilos para perder. Se perder mais, vai dar um vento na rua e leva, né? E o que eu tenho respondido é: o principal, ela não esquece. Ela não esquece quem ela é em Cristo. E ela não esquece quem é Deus. Enquanto ela não esquecer quem é Deus de mim, ela pode esquecer quantas vezes for necessário, que eu sou o pai dela, mas ela não pode esquecer quem é Deus. E eu me lembro que um ano atrás, ela no hospital teve uma dor muito intensa, e ela disse: pai, você está orando por mim? Eu disse: tá, por favor, faça parar, ore para parar, eu não estou aguentando mais assim. E eu falei assim: Deus, chega. 19 dias de internamento, todo medicamento, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, eu creio, e o Senhor tem poder, e eu vou colocar a mão sobre a cabeça dela, e a dor de cabeça vai ter que passar agora. E aí, me veio a palavra de Deus à mente, e Deus disse assim: pode parar, não queira me ensinar a ser pai. Eu sou pai. Eu vi meu filho sofrer dores piores do que a sua filha está sofrendo. E eu não fiz absolutamente nada. Deixei-o sofrer, transpirar sangue e ser crucificado na cruz do Calvário. Não venha querer me ensinar a ser pai, não venha querer me ensinar a amar e a proteger e cuidar melhor, porque eu sou pai melhor do que você, eu amo mais do que você e eu cuido melhor do que você. Fique na sua. Eu falei: eu entendi, Senhor. Eu já entendi. Perdoe a minha incredulidade. Irmãos, nós não estamos mais no jardim, como Adão e Eva, nós somos expulsos. E a gente não pode querer viver no deserto, como se vivêssemos ainda no jardim do Éden. Francisco Otaviano, um dos poetas nordestinos, em um dos seus poemas, costuma dizer assim, que quem passou pela vida, não chorou, não sofreu, quem não sentiu o fio da navalha, o fio da desgraça, não é homem, é espectro de homem, só passou pela vida, mas não viveu. O Senhor Jesus disse, quando Ele nos chamou para ir às nações, Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele avisou, a igreja vai caminhar, ela vai perseverar. Nós fazemos parte da igreja militante e da igreja triunfante, mas ela vai caminhar enfrentando obstáculos, enfrentando dificuldade. Ela vai caminhar sofrendo, ela vai caminhar chorando, ela vai caminhar sangrando, mas ela vai perseverar por causa da perseverança dos santos. Mas quando nós entendemos que a igreja segue caminhando, é preciso entender o propósito para que possamos suportar o processo. E muita da obra de Deus não tem sido feita, seja perto ou seja longe, porque assimilaram essa ideia da IURD, pare de sofrer. No templo da IURD, lá em Recife, está escrito bem grande assim: venha para cá, pare de sofrer. Esse evangelho sem cruz é um pseudo-evangelho, sem jugo. Jesus não disse que nós seríamos uma igreja sem jugo, Ele disse que o jugo dele era suave e que o fardo era leve, mas tem. Portanto, no cumprimento da missão, é preciso essa disposição para passar por essas coisas. E em Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 3, ele vai dizer assim: eu tenho experiência de tudo. De tudo eu tenho experiência. Eu sei ser exaltado, eu também sei ser humilhado. Eu sei o que é a fartura, mas eu sei o que é a escassez. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Podemos nós dizer o mesmo na nossa caminhada?
Eis aqui uma mulher, e ela diz assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não dói só nele, dói em mim. E às vezes o complicado é que a gente até aguenta quando a coisa acontece conosco. Mas quando acontece com o ente querido, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, aí a gente fala assim: Deus, comigo tudo bem, com ele não. Tire a dor. Eu sou pai, eu sou mãe, bote a dor em mim, bote a enfermidade em mim, mas não deixe no meu filho não. Como se Deus não fosse pai e não tivesse a experiência do que é saber ver o único. Nós temos mais de um, ele só tinha um. E João 3,16 fala com todas as letras: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E como foi que aconteceu isso? Com muita dor. Eu nunca transpirei sangue, eu fico tentando imaginar a intensidade da dor de Jesus no Getsemane. Para ela parece que a ira do Todo-Poderoso foi lançada contra seu marido. Ele passou pelas primeiras aflições, continuou caminhando com a sua integridade. Ela disse: eu não suporto mais isso. Você vai agir do mesmo jeito, você vai continuar glorificando a Deus, crendo em Deus. Para com isso, amaldiçoa a Deus e morre. Por que você ainda mantém a sua integridade? O que é que está adiantando? Renuncie a Deus, morra. É uma nota diferente dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó questionam a integridade. Eles não vivem, eles não convivem, eles não sabem. Ela era mulher dele. Ela sabia que ele era justo. Ela sabia que ele era íntegro. Ela sabia que ele era reto. Ela sabia que as acusações não podiam ser imputadas sobre ele, porque de fato ele era um homem que tinha o temor de Deus na vida dele. E ela está dizendo assim: eu não vou aguentar passar por isso tudo de novo não. Nós já passamos por isso junto, na perda dos nossos 10 filhos, na perda das nossas posses, da nossa riqueza. Você continuou firme. Eu não quero passar por isso não. Por favor, amaldiçoe Deus. Ele vai exercer um juízo sumário sobre você. Você morre, para de sofrer, eu paro de sofrer também. Você vai para o céu, depois eu encontro com você lá. É isso que ela está falando. E ao contrário de que muita gente pensa, Jó não diz assim: sai, Satanás. Ele fala assim: minha filha, eu te conheço. Você não é assim desse jeito. Eu não casei com uma mulher que fala como uma louca. Eu entendo o que você está passando. Você fala como se fosse louca, mas você não é louca. Você tem a mesma fé que eu. Você crê no mesmo Deus que eu. Você serve ao mesmo Deus que eu. Você tem a mesma integridade, senão não estava casada com você. E percebe no final, quase tudo é novo em dobro. Mas eu não sei se você já parou para pensar. Deus não dá mulher nova para Jó. Novos filhos, novas posses, novas riquezas, com a mesma mulher, com a mesma esposa, porque ela não era essa possessa endemoniada que tentam pintar. Ela era uma mulher amargurada, sofrida, que não aguentava o marido, ver o marido sofrendo daquele jeito, e ele, na sua aflição, fala com delicadeza, fala com suavidade, fala com gentileza, fala com compreensão. Eu já vi gente dizendo assim: era bom que Deus mandasse fogo do céu e consumisse esses muçulmanos tudinho, porque queimou o missionário vivo dentro do jipe. Isso é antigo. João, o apóstolo do amor, pediu isso lá nos primórdios do Evangelho. E a igreja entende que mesmo quando ela passa por situações adversas, ela tem que manter a graça, tem que manter a misericórdia, tem que manter o amor como sendo a sua mensagem de pregação. Ela não vai azedar, ela não vai ser amarga, porque os perdidos estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu tenho um amigo, foi meu professor de grego, foi meu pastor, depois eu fui co-pastor dele, depois ele passou a ser meu aluno, eu fui professor dele, e ele está servindo na PMT em São Paulo com povos de línguas hispânicas. Doutor Reverendo José Clóvis de Andrade Falcão. Tem 3 filhos, o primeiro filho já faleceu, viveu quase 40 anos em uma cadeira de roda como um tetraplégico por causa de um erro médico na hora do parto. E eu servi com ele na mesma igreja, onde esse médico, o obstetra, ginecologista, era vice-presidente do conselho. Eu nunca vi
ele dizer uma vírgulazinha assim do médico e presbítero. E quando algumas pessoas chegavam e tentavam insufrar, ele dizia assim: você já errou alguma vez na sua vida? Irmão, sim, errei. Todo mundo erra. Ele não fez de propósito. Mais recentemente, depois que o seu filho Clovis morreu, já servindo em São Paulo, a esposa está com câncer, Martinha. O filho Isaac teve câncer, foi curado. E ele contraiu câncer na pele, de tanto levar só, pregando pelas ruas da cidade de São Paulo, para povos de língua hispânica. E aí eu liguei para ele e falou: pastor, como é que o senhor está? Ele disse: melhor do que mereço. Eu falei: como assim, pastor? Vocês 3 estão com câncer. Ele disse: pois é, meu filho, o pior já passou. Eu estava morto em delitos e pecados, condenado ao inferno, escravizado pelo diabo. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O pior já passou. Eu estou melhor do que eu mereço. E Deus nos dê essa capacidade de dizer o mesmo. A despeito dele estar com câncer, seu filho mais novo com câncer, sua esposa com câncer, fazendo a obra de Deus, e responder dessa maneira. A única preocupação de Jó era mostrar sua sinceridade, sua fidelidade para com Deus. Sua esposa sabe que ele era justo e piedoso, e isso ela pensa não serviria de nada. Deixe-o abandonar sua integridade, renuncie a Deus, pare de caminhar. E você então vai morrer e nós ficaremos em paz. Deixe-o, saia da vida, abandone o ministério, pare de trabalhar na igreja. Para quê? Para receber crítica. Chega de manhã, sai de noite e para fazer as coisas tudo, aí chega o ministério da crítica e fala que está feio, que não está bem feito. Sabe, pastor, eu não vou fazer mais nada na igreja, não. Eu vou ficar sentado no meu banco, no meu lugarzinho quietinho, servindo a Deus ali, porque eu estou cansado de problemas. E às vezes a gente para de caminhar. A resposta de Jó é um dos detalhes desse livro. Ele não denuncia como instrumento de Satanás, nem a dispensa de sua presença. Em meio à sua dor, ele mostra graça, misericórdia, ele é generoso. Não é do seu feitio falar desse jeito. E ao mesmo tempo, nós precisamos aprender com ele e demonstrar graças e misericórdia. Quando as pessoas são hostis para conosco na pregação do Evangelho, nós mesmo assim precisamos demonstrar graça e misericórdia, porque nós não somos muçulmanos. Os muçulmanos, eles mandam jogar bomba. A gente faz como Estevão. Lembra de Estevão? Está sendo apedrejado por causa do Evangelho. Aí ele diz assim: Senhor, que o Senhor condene essas pestes, tudo por escrito dos infernos. Ele fala assim: não, Senhor, não lhes impute esse pecado. Que pecado? Eles estavam assassinando o servo de Deus. Mas eu vos pergunto, a quem Estevão estava imitando? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem um amigo que morreu na floresta peruana, missionário pregando a palavra de Deus, caminhando, foi sequestrado por guerrilheiros, levado para a floresta e torturado até a morte. Os relatos que se tem de quem presenciou escondido nas moitas é que ele os amou até o fim. Enquanto era torturado, ele falava de graça. Enquanto era agredido, ele falava de misericórdia. Enquanto era insultado e ofendido, ele demonstrava o amor de Deus para com os seus algozes. E um daqueles guerrilheiros, hoje, é crente em Cristo Jesus, porque alguém pagou o preço. Jim Elliot, missionário norte-americano, martirizado junto com 4 amigos em 1955, que dá origem à missão Asas de Socorros, que é contado na história do filme Terra Selvagem, quando é alvejado por Micaiane, líder dos Aucas, que o trai. Ele morre. E ele tinha arma de fogo que podia atirar. E quando ele estava morrendo, ele fala para o seu inimigo: Member wa moankentá amemboá. Ele fala assim: eu sou seu amigo.
seu verdadeiro amigo, e vim falar-lhes do amor de Deus. E morre. Ele não joga praga, ele não faz oração imprecatória, que Deus mande fogo do céu e tal. Sua esposa, viúva, Elizabeth Elliot, ao invés de fazer as malas e voltar para casa, ela continuou caminhando, pregando o evangelho e testemunhando entre os Alcas, que assassinaram seu marido, que a deixaram viúva e seus filhos órfãos, e as outras esposas dos outros 4 missionários do mesmo modo. A conexão que nós encontramos aqui é que Jó entendeu que para prosseguir, para perseverar, para caminhar, muitas vezes nós vamos encontrar um preço a ser pago. Trabalhar com a igreja perseguida nos últimos 25 anos, eu tenho entendido que eles têm ido onde a fé tem o seu mais alto preço, mas eles não têm parado de caminhar. Terceiro e último lugar, para que nós possamos entender que a igreja deve seguir caminhando. Jó gozava da aprovação de sua consciência e do senso do favor divino. Sua vida estava enraizada e firme. Era a certeza de que o Todo-Poderoso era seu amigo. Veja o verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta, Zofar, Naamantita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó havia caminhado com liberdade, tornou-se rico, próspero. Jó havia caminhado com o Senhor, gerou 10 filhos, era um pai amoroso que oferecia ofertas de sacrifício por todos os seus filhos. Quem sabe um deles pecou contra o Senhor, e ele caminhara com Deus da providência, o eterno, guardando em seu amor. Sua alma estava em paz com ele, o legislador divino do universo. E ele disse: ele não me abandonou. O mesmo Deus que estava comigo na prosperidade, está comigo na pobreza e na miséria. O mesmo Deus que estava comigo na saúde, está comigo agora na enfermidade. Ele tinha consciência de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Conosco quando? Quando a gente passa no concurso, no vestibular, quando a conta bancária está recheada, quando a saúde está boa, quando está tudo harmonioso no lar. Irmãos e irmãs, eu tenho convivido com gente que sabe o que é sofrer. Que sabe que é sofrer todo dia. Não compra porque é crente. Não vende porque é crente. Os filhos não estudam na escola, na faculdade porque são crente. Não recebe atendimento médico. Ah, você é cristão? Então ore para a febre do seu bebê parar, porque aqui nós não atendemos crente. Negue a fé, torne-se um muçulmano e nós vamos atender o seu bebê na emergência. E volta para casa com o filho com febre, mas não nega a fé. Gente que tem cicatriz no corpo, de facada, de machadada, e convive com um inimigo e fala da graça, do amor ao algoz, ao assassino do parente, porque entende que Deus é presente em todos os momentos da vida. E ele diz assim: nós temos recebido o bem, a família vai bem, nasce um bebê, a família... o culto de ação de graça, louvado seja o nome do Senhor, e a igreja caminha. Aí morre um parente inesperadamente, pronto. Deus deixou de governar, Deus não tem mais controle das coisas, Deus não está mais presente, Deus não ouve mais a oração, a igreja caminha. Mas eu vos pergunto, em que circunstâncias caminha a igreja? Em que circunstâncias caminha a igreja? Quando ele nos chamou para caminhar, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, a ideia de movimento, de caminhada em seguir a Cristo, não é seguir a Cristo sem cruz, é seguir a Cristo com cruz.
Permita dizer uma coisa a vocês, a palavra do Senhor, lá no profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz algo tremendo, e nós precisamos entender. O versículo 31, ele diz assim: os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham, não se cansam, correm, não se fadigam. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que na nossa caminhada, seguindo, vai ter aquele momento que nós vamos voar como águias, poderosos na unção, ninguém nos segura, ninguém nos detém, a gente voa nas alturas. Em outro momento da nossa vida, nós vamos correr, nós vamos saltar muralhas, obstáculos, ninguém vai nos segurar, nós vamos na força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas tem momento na vida da igreja que ela tem que se contentar, então somente caminhar e não parar. Às vezes nós vamos voar, é fato, o que esperam no Senhor voam como a águia. Às vezes nós vamos correr no vigor da nossa força dada pelo Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. Mas vai chegar momento, se não chegou, que a gente não vai conseguir voar, que a gente não vai conseguir correr, mas a gente vai conseguir andar. É o básico. Quem espera no Senhor não só voa, não só corre, às vezes só caminha e não olha para trás, porque botou a mão no arado e vai dizer assim: eu só posso caminhar e caminhar devagar, mas eu vou perseverar, eu não vou parar em nome de Jesus, porque a igreja segue caminhando, caminhando para a glorificação, caminhando para a Nova Jerusalém, caminhando para encontrar com o seu Senhor e entrar na vida eterna. É o que a teologia chama já, mas ainda não. Já entramos no reino, mas não em sua plenitude. E a gente chora, e a gente sofre, e a gente sangra, e a gente se entristece, e a gente se decepciona. Precisamos aprender, às vezes, a nos contentarmos, tão somente em podermos caminhar e não parar, e não esmorecer. Apóstolo Paulo entendia isso. Ele falando aos Gálatas, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Existe uma verdade aqui: fazer o bem cansa. Já levou patada de quem você fez o bem? Já levou coice de quem você fez o bem? Já ouviu de alguém a quem você muito ajudou e chegou: nunca fez nada por mim, tudo que eu tenho é graças ao meu suor, à minha competência, o meu trabalho, você nunca me deu nada. E você fica lembrando assim, quantas vezes se prejudicou, quantas vezes ficou em dificuldade para poder ajudar, e você só ouve gratidão. E Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, porque ninguém gosta de fazer o bem só levar na cara assim. Mas na nossa caminhada isso acontece. Sua crença de que Deus o estava protegendo, ensinando, enchendo sua alma de luz, é firme. Se Jó não fosse realmente justo, ele não poderia saber o que é a justiça de Deus, porque era a justiça de Deus que se refletia sobre ele. A sua esperança seria uma ilusão. Ele não tinha nada em que se apoiar, nenhuma fé. Suas aflições vieram sobre ele, e ele não sabia dizer ao certo porquê, mas ele sabia que Deus era justo. Por isso ele não peca com os lábios. Ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele vai dizer assim: eu amarei, eu o louvarei, eu anunciarei a sua bondade, ainda que ele me mate. E quando ele me botar na fornalha e ele me provar, ele verá que eu serei refinado como ouro. A integridade de Jó estava clara. Para ele, isso estava dentro da sua profissão de fé, da sua religião, da sua consciência. Ele sabia que Deus o havia feito de um coração zeloso. Ele sabia que nada poderia acontecer na vida dele à margem da soberania de Deus. Como dizia Abraham Kuyper, não há 1 milímetro no universo a quem Deus não possa dizer: é meu. Agora eu pergunto, se a nossa vida pertence a Ele, por que a gente reclama na caminhada quando acontecem algumas coisas que a gente não gosta? Ele é dono, ou pode fazer o que Ele quiser. Pode fazer, viver
uma vida longérrima e uma vida curta. Tiago era apóstolo, foi o primeiro a ser decapitado ao fio da espada. João viveu. Se eu quero que ele permaneça, quero que não tenha a ver com isso, Pedro. Mas Tiago foi logo nos primórdios, foi decapitado. Herodes mandou matar Tiago. Ashbel Green Simonton, 33 anos de idade, morre na flor da idade, muito jovem. Por que ele não morreu com 90 anos? Já pensou o que ele poderia fazer mais se ele tivesse vivido 90 anos? Não importa, Deus queria que nesses 33 anos ele fizesse o que ele fez. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus e também a Simonton. Ele sabia que Deus estava presente e ele permanece caminhando em obediência. Somente enquanto ele cresce nisso, ele poderia manter o controle de sua vida. Como o único tesouro salvo do naufrágio, quando as posses, os filhos, a saúde se foram, cuidar da sua integridade era o seu único dever. Renunciar à sua consciência de boa vontade foi o único fato que uniu o abismo do desastre à salvaguarda do desespero. Se a justiça que conhecemos não é a justiça de Deus manifestada em nós, nós não sabemos o que é a justiça. Isaías diz: a nossa justiça é feito trapo de imundícia. Todo agir justo nosso é porque a justiça de Cristo nos é imputada e nós miramos nele como exemplo. Portanto, a igreja deve seguir caminhando. Isso é um axioma, isso é uma verdade. Mas nós precisamos atentar a que preço seguimos caminhando. E até onde vai o nosso compromisso para seguir caminhando. Porque a vida não é fácil, irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês que ser um cristão, ser um crente de Jesus é a coisa mais fácil do mundo, mas não é, é extremamente difícil, por causa da nossa velha natureza, por causa da depravação total da humanidade, porque a gente quer pregar o evangelho para a pessoa e ela quer nos matar, quer nos ferir, quer nos agredir, porque nós queremos levar graça e misericórdia, e que o mundo tem para nós é ódio. E mesmo assim nós devemos seguir caminhando. E isso começa dentro da própria família. Porque os inimigos do homem é o da sua própria casa. Quem aqui não tem um parente que diz assim: eu não entro em igreja, eu não quero conversa com o pastor e eu detesto crente? Isso acontece em toda a família. Então não precisa ir muito longe. Jó sabia. E nós precisamos saber. Jó cria. E nós precisamos crer que Deus é soberano sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Mesmo quando nós não conseguimos explicar. Como é que eu vou explicar? Um Asaf que ora pelos missionários, investe significativamente em vários missionários, recebe os missionários extremamente de uma forma maravilhosa, mulheres piedosas, mulheres de oração e tal, e essas mulheres fazem um bazar, fazem uma campanha para arrecadar para missões, aí levantam uma verba substanciosa, aí elas vão em uma viagem missionária, aí vem um irresponsável, bêbado, drogado, mete o caminhão na van e mata as 14 de uma vez. Deus é soberano. Eu não entendo, mas Deus é soberano. Era nisso que Jó cria. Aí eu pergunto: dá para caminhar desse jeito? Dá. Quando nós entendemos que Cristo é suficiente para qualquer coisa que aconteça na minha vida e na sua vida. Há uma graça excepcional, maravilhosa, extraordinária que basta. Às vezes Ele vai nos curar. Às vezes Ele vai dar graça para suportar. E às vezes Ele vai nos permitir morrer. E a gente tem que continuar caminhando. Eu me lembro da minha avó de saudosa memória, crente, membro fundadora da primeira igreja evangélica de Pernambuco, que é a igreja congregacional, lá no centro de Recife. E ela muitas vezes me colocava para dormir, cantando uma poesia sacra que dizia assim: ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. E ela terminava a poesia dizendo assim: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. A pergunta que não quer calar é: o que é que vai impedir a mim e a você de continuar caminhando? O que é que vai nos fazer querer parar e ficar pelo meio do caminho? Dar-se o caso de questionarmos a bondade e a justiça de Deus?
Se Ele é bom, se Ele é justo, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí eu pergunto, que pessoas boas? Quem é bom? Segundo Jesus, só existe um bom, que é Deus. E como diz um professor e reverendo lá do Andrew Jumper, o melhor de nós baba. O melhor de nós baba. Calvino falou da depravação total da humanidade. E o grande desafio para nós como igrejas, que queremos evangelizar o mundo, que queremos salvar o perdido e que temos um desafio, sabemos o que somos, para que estamos aqui, temos as estatísticas, irmãos, a igreja evangélica brasileira não precisa saber mais nada em termos estatísticos. 7,69 bilhões de pessoas habitam o planeta Terra hoje. 31% não alcançado, a gente já sabe disso e está cansado de saber. A questão é, vamos continuar caminhando até ser dia perfeito? Vamos continuar orando, investindo, nos disponibilizando para alcançar os não alcançados, para plantar igreja, para traduzir as Escrituras, para fazer a obra de Deus, seja perto ou seja longe? Como que nós vamos continuar caminhando se existem tantas barreiras, se existem tantos obstáculos que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer, que nos entristecem, que às vezes querem tirar o ânimo e a alegria que vem no pacote da salvação? A igreja segue caminhando, mas ela segue caminhando, pagando um preço, e se nós não tivermos consciência disso, nós estamos correndo o risco de esmorecermos e ficarmos pelo meio do caminho. Louvado seja o Senhor pela doutrina da perseverança dos santos. Ele nos fará perseverar. Ele não deixará esmorecer-nos, não nos deixará ficar para trás. O nosso Senhor, Ele vai à frente de nós, nos conduzindo, e como diz o salmista, com o Senhor nós desbaratamos exércitos, saltamos muralhas, porque a alegria do Senhor, disse Neemias 8:10, é a nossa força, porque o Evangelho é boa nova de grande alegria, e Ele tem nos dado do seu Evangelho, que é o poder de Deus. A conclusão que podemos chegar não é outra. Concluímos que as palavras aqui devem ser interpretadas em harmonia com a distinção já traçada entre o sofrimento físico e mental, emocional, com o Deus Todo-Poderoso que os designa. Deus tem um bom desígnio. O mal moral que Ele forma, de alguma forma e de modo algum, podem ter sua origem nele. Tudo que é ordenado por Deus, com a existência, com o governo moral de Deus, Jó já estava bem familiarizado. Ele disse, Ele é bom na alegria, Ele é bom na tristeza. Ele é bom na vida, Ele é bom na morte. Ele está presente em tudo. Às vezes olhamos para o Salmo 23, focamos no Senhor que é pastor e que supre todas as necessidades, mas me encanta o versículo 4 e a verdade que ele traz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse vale é tão falado, o que nem sempre é dito, é que ele não é mais vale da morte, percebeu? O salmista não diz assim, ainda que eu ande pelo vale da morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E por que ele não teme mal nenhum? Ah, pastor, ele não teme mal algum porque tu estás comigo, é verdade. Mas ele não teme mal nenhum, porque a sombra de um tubarão não pode te devorar, a sombra de uma espada não pode te ferir, a sombra de uma pistola não pode te matar, a sombra de um cachorro não pode te morder, e a sombra da morte não pode te matar. Não é mais vale da morte em nome de Jesus, é somente vale da sombra da morte, porque tragada foi a morte pela vitória, Cristo ressuscitou. E às vezes a gente fala como se estivéssemos passando pelo vale da morte. Não é mais vale da morte, irmãos e irmãs. É só sombra da morte. E a sombra da morte não pode matar ninguém. As virtudes de um homem não podem ser provadas, nem suas inclinações malignas latentes detectadas por um estado de normalidade. É na crise, é na dor, é na aflição que nós vamos produzir a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o nosso melhor serviço, a nossa maior dedicação. Não é em tempo de abundância e de tranquilidade, é em meio à crise e às aflições.
Conversava com o pastor Alexander Polchaga, ucraniano, e o amigo então conversando com videoconferência. Sim, pergunte para ele como é que ele se sente com a perda da liberdade. Eu falei, rapaz, não é pergunta que se faça. Não, traduza. Eu traduzi. Ele respondeu da seguinte maneira: prezado irmão, me desculpe, mas a igreja não perdeu a sua liberdade. Nosso país foi invadido, o nosso país corre o risco de perder a liberdade, mas a igreja do Senhor jamais perdeu, não está perdendo e nunca vai perder a liberdade, porque a verdadeira liberdade não é política, a verdadeira liberdade não é econômica, a verdadeira liberdade não é social, não é antropológica, não é psicológica, a verdadeira liberdade existe dentro do ser humano e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, portanto a igreja jamais perde a sua liberdade. Ele disse, toma, bem feito para ti. Fazer pergunta descabida, e eu ainda tive que traduzir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então a igreja não perde a liberdade. Não tem decreto governamental, não tem absolutamente nada. A questão é que nós precisamos ter uma fé que sai de uma esfera intelectual e que se restringe à nossa adoração, quando cantamos a poesia sacra e declaramos verdades escriturísticas e no dia a dia colocá-las em prática. É ortodoxia caminhando com ortopraxia. Deus é todo poderoso. Isso precisa ser real quando receber um diagnóstico médico difícil. Soberania de Deus, isso precisa ser real quando eu perder um ente querido e estiver de luto, quando estiver desempregado, quando não passar no concurso, quando for injustiçado. E é assim que a gente segue, e é assim que a gente caminha, e é assim que a igreja segue caminhando. Os propósitos sábios, graciosos, justo de Deus, em nos afligir, seus servos, Ele nunca nos abandonará. Por mais doloroso que seja o processo, Ele está trabalhando para o meu bem, para o seu bem, para a nossa felicidade. Tudo mostra ser a vida presente, não um estado de gozo ininterrupto, mas de prova e de disciplina. Uma cena mista na qual o prazer e a dor, a alegria e a tristeza, a prosperidade e a adversidade se misturam. E as Escrituras Sagradas ensinam esses sentimentos, exibem aqueles exemplos de virtude sofredora, que são calculados para proporcionar ao homem bom apoio e conforto em todas as provações da vida, porque pela graça de Cristo, a igreja segue caminhando até a glorificação. 3 breves aplicações. Primeiro, para que a igreja siga caminhando, vamos nos submeter com gratidão a esta forma de administração divina, na qual tudo trabalha junto para os propósitos sábios e eternos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, não ousemos culpar a providência divina. Se pensamos em nossos males, são muitos, severos, ou não vemos sua tendência imediata para o nosso bem. O Senhor não falou que a gente ia entender na hora que estivesse acontecendo que era para o nosso bem, mas Ele diz na sua palavra que tudo coopera para o bem, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Que direito temos de censurar a administração do céu? Não temos penetração suficiente para discernir o que é mais adequado a ser feito nesse imenso governo do mundo, ou mesmo nos assuntos dos homens. A gente não consegue enxergar um palmo além do nosso nariz. Ele perguntou para Jó, onde você estava quando eu medi as profundezas da terra? Quando foi que você me deu o conselho? Quando eu estava criando. Terceiro, nesse estado misto, de bem e mal, alegria e tristeza, esperemos e nos preparemos para esse mundo, onde recebemos o bem tão somente da mão de Deus, na eternidade. Lá reinará a paz para todo sempre. Até lá, caminhemos sem parar, sem olhar para trás, sem desanimar, entendendo que a palavra de Deus diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A igreja segue caminhando. Desde os primórdios. Já tentaram destruir, já tentaram acabar, já queimaram Bíblia, já destruíram Bíblia. A igreja segue caminhando. Mataram os apóstolos, mataram os pais da igreja, a igreja segue caminhando. Torturaram, prenderam, mataram os reformadores, a igreja segue caminhando. E nós somos os discípulos da pós-modernidade. E estamos correndo os últimos 100 metros da história da igreja. E eu gosto de comparar a história da igreja a uma corrida de revezamento de bastão, 4x1. Os discípulos correram os primeiros 100 metros e entregaram na mão dos pais da igreja, que correram os próximos 200 metros, entregaram nas mãos dos reformadores, que correram e entregaram o bastão nas nossas mãos. E agora nós estamos correndo os últimos 100 metros da história da igreja. E nós não temos outra opção, se não entregarmos esse bastão ao autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja segue caminhando em nome de Jesus. Porque não existe absolutamente nada que fuja ao controle desse Deus soberano. E se você me perguntar, pastor, o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, correm, não se cansa, e caminham e não se fadiga. O Senhor está fazendo o quê? Eu estou caminhando em nome de Jesus. Na convicção de que eu não posso parar e que eu não posso esmorecer. Eu não posso voar como águia hoje. Eu não posso correr, mas eu estou caminhando em nome de Jesus, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel. E como diz a poesia sacra, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-las, Ele poderá livrá-la. Seu poder eternamente assim será. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. A igreja segue caminhando em nome de Jesus.